Paz do Senhor, meus irmãos, uma satisfação estar novamente falando com vocês através desse vídeo, onde a nossa proposta é estudar a carta de Paulo aos Gálatas. Esse já é o nosso segundo estudo e a ideia é concentrar em 4 aulas durante essa semana que nós estamos estudando alguns temas importantes desse livro, da carta de Paulo aos Gálatas. E aí eu já aproveito para reforçar que você faça a leitura do livro, que você possa meditar nele, possa fazer as suas anotações, e que nesse momento você também pegue a sua Bíblia e abra no capítulo 2 da carta aos Gálatas, que é a partir desse trecho, dessa parte que nós vamos estar comentando hoje. Nós vamos começar capítulo 2 e nós vamos introduzir um pouco ali no capítulo 3 também, até para a gente poder avançar, em cima deste assunto. Mas antes de começar o nosso estudo, vamos fazer uma oração, pedir que o Senhor ele venha abrir os nossos corações, que o Espírito Santo ilumine as nossas mentes para que a gente possa entender a sua palavra. Amém? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua revelação, nós te louvamos pela tua palavra, meu Senhor, porque é por meio dela, Senhor, e pelo teu Divino Espírito que o Senhor transforma as nossas vidas, que o Senhor muda, Senhor, o nosso jeito de viver, Senhor, que o Senhor nos faz compreender melhor a tua vontade, meu Pai. Nos ajude, Senhor, nas nossas limitações, abra o nosso entendimento e o nosso coração, Senhor, para que nós possamos receber a Tua palavra, Senhor, com amor, ó Pai, e que possamos ser fiéis, ó Deus, que possamos ser, Deus, compromissados com a Tua verdade, meu Pai. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos fazer uma recapitulação daquilo que a gente já viu até aqui, na nossa primeira aula, lá no nosso primeiro encontro. Então, os irmãos vão se recordar que Paulo ele estava lidando com um problema ali nas igrejas da Galácia. E qual era esse problema? Ele diz que alguns perturbadores, ele vai falar isso lá no capítulo 1, no começo do capítulo 1, ele vai dizer que esses perturbadores eles estavam frequentando aquelas comunidades de crentes, estavam introduzindo ali no meio deles alguns ensinamentos que ultrapassavam a simplicidade da fé e a pureza da graça de Cristo. Ou seja, segundo esses homens, estavam causando perturbação, eles estavam transtornando ali a fé que aqueles crentes tinham recebido por meio da pregação do Evangelho e mesmo o sacrifício santo oferecido por Jesus eram insuficientes para garantir a eles a salvação. Era mais ou menos essa ideia que eles estavam introduzindo ali. Eles precisavam observar as exigências da lei judaica, e principalmente quanto à prática da circuncisão, para que então a salvação deles tivesse algum efeito. Essa era a mensagem que esses homens, esses perturbadores, como Paulo ele vai chamar, essa era a mensagem que eles estavam introduzindo ali no meio daqueles crentes, não é? Então, Paulo vai falar contra esse grupo de pessoas, Paulo vai chamar a atenção dos crentes que se deixaram levar por essa mensagem e vai, então, confrontar esses perturbadores, que estavam introduzindo esse falso ensino ali na igreja. Com isso, eles também negavam um dos principais pilares da obra de Cristo, de que a salvação é um ato da graça de Deus, e não conquistado por nossas obras, não conquistado por mérito humano algum. Até porque, se é algo que nós precisamos fazer para alcançar essa salvação, então logo ela já não seria mais pela graça. Não é verdade? Se é necessário que nós façamos algo para merecer essa salvação, então ela já não é mais pela graça, e sim pelas obras praticadas. E isso
tinha um peso ainda maior quando nós lembramos que aquelas igrejas, elas eram mistas, não é? Ou seja, elas eram compostas tanto de judeus que habitavam ali naquelas regiões, quanto de gentios também. E era contra esses gentios que esses perturbadores estavam se levantando, né? Porque, como eles eram de outros povos que não seguiam a cultura e a tradição judaica, esses perturbadores então estavam se levantando contra eles e exigindo que eles observassem a lei do judaísmo, que eles praticassem a circuncisão também. Então, eles negavam com isso que a salvação é pela graça somente e exigiam que os gentios praticassem as obras exigidas pela lei. E com isso, Paulo vai chamar a atenção daqueles crentes para o fato de que a salvação de Cristo, que eles já haviam recebido pela pregação do Evangelho, é um ato inteiramente da graça divina. Ele também vai dar provas do seu ministério apostólico para confrontar aqueles que estavam então causando esse transtorno nas igrejas, e o seu próprio testemunho para mostrar que, mesmo ele sendo um judeu destacado entre os seus irmãos judeus, mesmo ele tendo sido um seguidor rigoroso da lei no outro tempo, irrepreensível quanto à observância de tudo que era exigido pela tradição, agora tudo aquilo que ele havia seguido era nada diante da salvação que o alcançou pela graça de Cristo. Nada daquilo que ele fazia tinha lhe servido para a salvação. Antes, todo aquele zelo, toda aquela prática, todo aquele ritualismo tinha feito dele um perseguidor da igreja. Mas agora, o perseguidor tinha sido transformado e enviado como um anunciador das boas novas de Cristo. Então foi mais ou menos dentro dessa proposta que nós caminhamos na nossa primeira aula, né, que é o primeiro capítulo da carta aos Gálatas. Uma breve recapitulação, só para trazer a memória dos queridos irmãos. Então vamos começar o capítulo 2, começar a ver o que Paulo traz nesse segundo capítulo, né? Paulo ele vai iniciar, os irmãos vão observar, dando uma continuidade da defesa do seu ministério. Se você está com a sua Bíblia aí no capítulo 2 aberta, vocês vão perceber que ele continua dando uma defesa do seu apostolado, né? Os irmãos vão se lembrar que no capítulo 1 que nós estudamos, nos versículos 11 e 12, ele diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. É o que Paulo ele vai dizer. Isso para ele era a garantia da verdade. Para Paulo, essa era uma garantia infalível da verdade daquilo que ele estava pregando, daquilo que ele estava anunciando. O próprio Senhor Jesus havia revelado aquelas palavras para ele, a sua experiência pessoal com o próprio Cristo era algo que ele não duvidava, ele não tinha dúvidas quanto a isso. Mas, para que diante dos homens não houvesse contestação quanto à sua pregação e posição, ele agora vai se encontrar com os líderes da igreja em Jerusalém. E lá, então, em Jerusalém, diante daqueles homens, servos do Senhor, não é? Colunas da igreja primitiva, ele foi também reconhecido como um apóstolo chamado pelo próprio Cristo, enviado a pregar o evangelho, então, para os gentios. É isso que vai estar escrito aí no capítulo 2, né? no começo do capítulo 2. E ele diz assim, vamos fazer a leitura de alguns versículos aqui, do 1 ao 10, e aí a gente vai comentando. Ele diz assim: 14 anos depois,
subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão que me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, isso é bastante interessante a forma como Paulo ele coloca aqui a sua defesa agora, né? Por mais que o apóstolo ele tivesse confiança na revelação que ele havia recebido, por mais que ele não duvidasse de nada daquilo que ele tinha recebido, mas agora ele vai se apresentar diante dos líderes da igreja, daqueles apóstolos que estiveram com Cristo, para anunciar, para expor o seu evangelho. Olha que interessante isso, irmãos. Nós vivemos tempos onde a falsa pregação ela também circula por aí e geralmente ela é colocada acima de qualquer contestação dos seus ouvintes. Não é novidade isso. Pessoas que se apresentam como grandes líderes, mas que a sua palavra e a sua posição não pode ser confrontada com a verdade. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo, o grande expoente da fé primitiva, não é mesmo? Aquele que teve o encontro pessoal e marcante com o Cristo ressuscitado, com toda a humildade de servo, expondo seu testemunho e a sua pregação aos demais apóstolos de Cristo. E não há dúvida de que o mesmo Espírito que conduziu Paulo a Jerusalém para essa ocasião foi também o mesmo Espírito que agiu nos demais apóstolos para que o despedissem com a destra da comunhão. Este é o Espírito da unidade do corpo de Cristo. É o Espírito no qual não há confusão. Esse foi o Espírito que levou Paulo a subir até Jerusalém para se apresentar. Este mesmo Espírito, ele promoveu ali aquela conciliação, não é? E aquele entendimento entre eles. E este é então o teor da mensagem de Paulo para os Gálatas. A justificação pela fé em Jesus Cristo e não por praticar as obras da lei ou por qualquer obra realizada pelos homens. É isso que Paulo ele vai expor em toda a sua carta aos Gálatas. Vamos dar sequência na nossa leitura aqui, agora até o versículo 21. Acompanhe comigo. Ele diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados,
em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? É certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo um transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ele continua fazendo, se antes ele fez a defesa ali do seu apostolado, da sua pregação, nesse trecho ele vai fazer uma defesa da sua mensagem, ele vai fazer uma defesa do evangelho que ele anunciava, o evangelho da graça para os Gálatas. E observe o que diz os versículos 19 e 20. Vamos ler novamente. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo, aqui, ele está demonstrando que aqueles que receberam a salvação pela fé em Jesus, estes também foram crucificados com Cristo para cumprimento da lei. Foram unidos a Cristo na sua morte, para que agora a vida de Cristo também esteja neles. Os que recebem pela fé, os que creem na salvação pela graça, que a recebem pela fé em Jesus, estes foram crucificados com Cristo, para que agora a vida de Cristo também esteja neles. Essa é uma mensagem bastante marcante nos textos do apóstolo Paulo. E como é que a vida de Cristo é manifestada nos crentes? Paulo está falando aqui que Cristo vive nele. Como que a vida de Cristo é manifestada nos crentes? Primeiramente, tornando eles participantes. Vamos voltar. Primeiramente, tornando eles então participantes da sua justiça perante Deus. E, em segundo lugar, dirigindo a vida deles pelo seu Espírito. E aqui a gente está falando, então, de um outro tema bastante presente na pregação do apóstolo Paulo. E é um tema bastante importante para que a gente possa entender também a nossa relação com Deus agora. Aí, que tema que é esse? Nós estamos falando sobre justificação. Justificação. E o que é justificação no ensino de Paulo? Então, a justificação ela não é um processo pelo qual nos tornamos santos ou retos, pois não há nenhum justo, nenhum sequer. É um erro, portanto, considerar a justificação como algo acrescentado na vida daqueles que atingem uma santificação pelas obras realizadas. Então, vamos entender que justificação ela não é um processo pelo qual nós nos tornamos íntegros, ou retos de alguma maneira. Não é algo que é acrescentado na vida do crente porque ele se santifica ou porque ele pratica boas ações, boas obras e ele leva essa vida reta. Então, a justificação ela não é isso, ela não é um processo pelo qual nós nos tornamos santos e não é algo acrescentado na vida daqueles que atinge uma santificação, a gente pode dizer assim. E aqui a gente vai ver que a justificação, segundo o ensino do apóstolo Paulo, ela se difere também do conceito de justificação que nós conhecemos, da justificação humana. Se na justificação humana, nos tribunais, aí que a gente acompanha nos noticiários,
Se a justificação humana, a base dela está numa declaração dada de acordo com as descrições dos fatos, então deduz-se que alguém é justo perante a lei. Essa aí a ideia da justificação humana. Então, de acordo com os fatos que comprovam que aquela pessoa é íntegra, é reta, então ela é justificada ou não. Mas veja que a justificação divina, ela se difere disso. Ela já é uma declaração dada por Deus contra todos os argumentos de pessoas que já estão sob condenação. Quando Paulo mencionou que não há um justo sequer, né, todos se fizeram pecadores, todos são pecadores, não há um justo sequer. Então, a declaração de Deus é contra todos esses argumentos de que nós somos injustos, nós não temos merecimento, né? Pessoas que já estão sob condenação, e Deus justifica os pecadores. Veja como tem uma diferença, né, no conceito de justificação divina para a justificação humana. Então, na justificação divina, Jesus Cristo e a sua perfeita obediência torna-se o meio de justificação para os pecadores. Embora a ira de Deus permaneça contra a impiedade e perversão, a justiça de seu Filho, Jesus Cristo, né, seu Filho amado, é capaz de cobri-los, tornando aceitáveis a Deus. Só há um mediador, né, entre Deus e os homens. Jesus Cristo, aquele que foi obediente, aquele que foi santo, aquele que foi perfeito, aquele que foi íntegro. Através do seu sacrifício, agora, a sua justiça é imputada aos pecadores, para que eles possam ser aceitos novamente por Deus. Aqui está, então, uma ideia do conceito da justificação divina e como ela se processa através da pessoa de Cristo, né, onde nós nos vestimos da justiça de Jesus Cristo. Vamos entrar agora no capítulo 3. Agora Paulo ele vai usar palavras duras novamente para repreender aqueles crentes, né? Paulo que já tinha dito lá no começo que nós estudamos lá no primeiro capítulo, ele já tinha falado que estava admirado com eles, né? Mas uma admiração não de forma positiva. Agora, por 2 vezes, Paulo vai chamar aqueles crentes que abandonaram o evangelho da graça, né, para recorrer novamente à prática das obras. Paulo vai chamar eles de insensatos. Era como se Paulo estivesse falando para eles: vocês perderam o juízo, vocês são insensatos, olha a loucura que vocês estão fazendo. Vocês estão deixando o evangelho da graça de Cristo, algo que foi dado de graça a vocês, para recorrerem novamente ao jugo das obras. Vocês são insensatos, olha a loucura que vocês estão fazendo. E ele vai reforçar isso agora no capítulo 3. Né? Ele vai dizer, vocês começaram a carreira cristã no Espírito, né? Recebendo a palavra da verdade, agora vocês estão recorrendo a práticas das cerimônias, né? Vamos ler aqui esses 3 primeiros versículos, né, que ele vai dizer: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Olha que interessante, né? Esse último versículo, justamente quando ele fala, né, que aqueles crentes que tinham começado a carreira cristã deles no Espírito, ou seja, recebendo a palavra da verdade, a palavra que nos é iluminada pelo Espírito Santo, né, que nos conforta, que nos alegra, que nos dá um novo sentido para viver. Eles que tinham começado
no caminho certo, agora eles estavam tentando se aperfeiçoar por eles mesmos, através das obras que estavam sendo sugeridas a eles a praticarem, né? E Paulo vai chamar eles de insensatos, de loucos, né? Pessoas que perderam o juízo. E Paulo vai continuar agora no capítulo 3, dando um exemplo de Abraão. Paulo vai resgatar a memória deles, né? Vai trazer o exemplo de Abraão, que viveu muito antes da lei ser dada a Israel, para mostrar que Abraão não foi justificado pela lei. Se não havia ainda a lei, né, dada ali para Israel como um normativo de conduta para eles, Abraão, que viveu muito antes do tempo da lei ser dada, não foi justificado então pelas obras, mas pela fé. E Paulo vai resgatar até as palavras do profeta Abacuque, quando o Senhor diz, né, através do seu profeta, o justo viverá pela fé. Ele vai trazer à memória daqueles crentes essas palavras. Eu quero convidar você a ler, então, comigo, a sequência aí do capítulo 3 até o versículo 14. E com essa leitura nós estaremos encerrando o nosso estudo de hoje, né, esse nosso estudo. Então vamos fazer a leitura, Gálatas 3, do 6 até o versículo 14, nós vamos fazer a leitura. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E aí Paulo, então, ele resgata o exemplo de Abraão, que viveu antes da lei ser dada, para dizer para aqueles crentes, para aqueles gentios, que eles foram abençoados já no crente Abraão. A promessa já havia sido dada a Abraão, que nele muitos povos seriam abençoados. E é dessa bênção que eles são participantes hoje. Não pela lei, mas pela fé, né, que eles receberam. Então, meus queridos, quero deixar para a meditação de vocês esse comentário, não é? Esse estudo no dia de hoje. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, se quiser compartilhar, se você faz parte do nosso grupo da igreja, da ICPM, você pode mandar pelos grupos, pode mandar meu contato pessoal. Teremos a satisfação de estar respondendo vocês assim que possível. Amém? Que Deus possa abençoar a sua meditação e nós nos vemos na próxima aula.